Olá! Hoje eu trago uma reflexão sobre Noé. E para abrir a nossa reflexão, eu abro com as palavras de Charles Spurgeon, que diz assim: no dia da ira, quando o dilúvio aniquilou uma raça culpada, a família escolhida ficou segura no lugar de descanso. A arca, a qual transportou do antigo mundo, condenado até a nova terra do arco-íris e da promessa. Assim é conosco. Nós descansamos nas promessas do nosso Deus fiel, sabendo que suas palavras são cheias de verdade e poder. Meus irmãos, a história de Noé é fantástica. Embora tenha ocorrido em meio a circunstâncias terríveis, a primeira palavra escrita a respeito dele em Gênesis capítulo 6 é que o Senhor lhe mostrou benevolência. No verso 8 do capítulo 6. Lemos em seguida que ele era homem justo e andava com Deus. Verso 9. Sua vida e sua conduta foram como raios de luz em uma época sombria da história humana. Tragicamente, todas as outras pessoas naquele tempo eram corruptas e violentas, a ponto de a Escritura nos dizer que a terra estava cheia de violência. Versículo 11 do capítulo 6. Todos, exceto Noé e sua família, haviam abandonado Deus, Criador dos homens e do mundo. A perversidade do homem tinha aumentado. Lemos, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Verso 5. Temos palavras chocantes e terríveis. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Versículos 6 e 7. Tanto os homens quanto os animais seriam aniquilados. Uma sentença de morte havia soado sobre a própria criação, na qual Deus anteriormente se regozijara e a qual afirmara ser boa. Deus, contudo, escolheu Noé, cujo nome é interpretado como esperança nos anais da história. Ele foi salvo. Aquele que era justo e que recebera graça não estaria sujeito à horrível sentença de Deus sobre a humanidade. Ele e sua família seriam então salvos. Deus ordenou a Noé que construísse uma arca, um barco para transportar em segurança a si mesmo, sua família e 2 exemplares de cada ser vivo em meio ao dilúvio que destruiria a terra. Ao dar essa ordem ao servo fiel, Deus expressou seu primeiro milagre confirmatório. Com você estabelecerei a minha aliança. É o que Deus diz a Noé no versículo 18. Noé, sua família e as criaturas abrigadas na arca seriam mantidas vivas. Seriam mantidos vivos. A arca foi um meio literal de salvação para Noé e sua família, mas também um símbolo da graça e da misericórdia de Deus em meio ao terrível julgamento que a humanidade trouxera sobre si mesma. Depois da preservação de Noé, de sua família e de todas as criaturas abrigadas dentro da arca, Deus operou mais um milagre e sinal de bênção, mas em forma de promessa. A história está registrada em Gênesis capítulo 8.
A partir do versículo 20, lemos que sem palavras para expressar sua gratidão por tudo que Deus fizera, Noé construiu um altar e ali ofereceu-lhe sacrifícios. O Senhor se agradou disso e prometeu: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. No versículo 21. Em seguida, confirmou sua palavra com um belo poema de promessa. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Versículo 22. Meus irmãos, a graça e a misericórdia continuaram a jorrar, tomando a forma de uma aliança sagrada, de uma aliança inviolável. A Noé e seus filhos, Deus disse: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Isso está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 9 a 11. Por último, Deus selou a aliança de sua promessa com um sinal de paz. Nós o conhecemos como arco-íris. Deus disse: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Versículos 12 ao 16. O autor Matthew Henry escreve que a história de Noé foi a história do retorno da misericórdia de Deus para a humanidade. O chamado de Deus a Noé, continua Henry, é muito tenro, como o de um pai carinhoso aos filhos que entram em casa ao notar que a noite ou a tempestade se aproxima. E a tempestade veio literalmente. O dilúvio devastou a terra e destruiu tudo o que existia nela. Quando Noé saiu da arca, uma nova terra aguardava por ele e por sua família. Ao colocar os pés sobre a terra seca novamente, ele deve ter pensado em muitas coisas, especialmente na construção de algum tipo de abrigo, pois não existia nenhum até então. Captou este momento, bem como a atitude, Noé, em palavras que ainda comovem a nossa alma, escreve Matthew Henry: Noé desceu em um mundo desolado, onde poderíamos pensar sua primeira preocupação seria construir uma casa para si, mas começou construindo um altar para Deus. Começa bem aquele que começa com Deus. Embora o gado de Noé fosse pequeno e poupado com muito cuidado e esforço, ele não serviu a Deus de má vontade. Servir a Deus com pouco é o caminho para transformá-lo em muito. Nunca devemos achar que desperdiçamos aquilo com que honramos a Deus. A primeira coisa feita por Noé no novo mundo foi um ato de adoração a Deus. Havia uma grande lição a ser identificada nos milagres operados por Deus na vida de Noé. O escritor de Provérbios a conhecia bem. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 e 6.
O autor Matthew Henry conclui seu comentário sobre Noé com um pensamento parecido. Aquilo que fazemos em obediência ao comando de Deus por fé, certamente nos trará conforto cedo ou tarde. Meus irmãos, a exortação no momento nessa reflexão de hoje é para que eu e você confiemos no Senhor, para que a gente possa viver uma vida íntegra e reta, que glorifique e exalte o nome do Senhor, para que nós possamos ser dignos de caminhar e ter uma vida cristã que honre a Deus, que reflita o caráter de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que o Senhor te renove, que o Senhor te dê uma nova visão, novos sonhos, novos projetos de vida que agradem a Deus. Que o Senhor te ensine a caminhar, um caminhar seguro, cheio de poder, cheio de graça e direcionado pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.